Olá, que bom que você está aqui, acompanhando aí desde o início do ano, né, a nossa leitura do Evangelho de João. E hoje a gente vai ler o capítulo 20 juntos, né? Já estamos aí finalizando. O próximo é o último, que é o 21. Eu vou ver se eu consigo marcar, né, a nossa live ao vivo, e vou colocar no Instagram. E aí vocês vão ficar sabendo para poder participar também, quem quiser. Quem não conseguir, não se preocupe que eu vou tentar deixar gravado também. Por conta do horário, né? Eu vou ter que fazer cedinho, então não sei se todo mundo vai conseguir participar ao vivo, mas vou tentar deixar ela salva para ficar também todos os capítulos salvos no canal do YouTube. Então vamos lá? A ressurreição, né? Nós vamos falar nesse capítulo. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Então aqui a gente faz uma pausa, né? Quem que é esse discípulo que é o outro, né? A quem Jesus amava? É João, né? Ele fala dele mesmo dessa forma. Então a gente sente em quase todos os capítulos que ele se sentia muito amado por Jesus, porque é a forma como ele se refere a ele mesmo, né? Então, e aqui nós vimos também uma outra coisa, né, que nós podemos observar, é que eles não criam na ressurreição, né? Porque se eles estivessem crendo verdadeiramente, eles não estavam preocupados, porque o corpo de Jesus já não estava lá, né, e se perguntando onde que colocaram. Então a gente consegue perceber isso também. Vamos ao verso 3. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Então, esse discípulo aqui que chegou primeiro, né, que a gente vê aqui no verso 4, né, que é João, né, que ele correu mais rápido que Pedro, chegou primeiro. Então, João, quando ele viu ali que o lenço, né, que estava sobre a cabeça de Jesus, ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho, ele viu e creu. Então, aqui, vamos pensar, né, se fosse um ladrão, ele não ia pegar o lenço que estava na cabeça da pessoa morta, dobrar, deixar separadinho do lado, ele ia levar o corpo com o lenço na cabeça e tudo do jeito que estava, né? Então, João ali, ele usou a lógica, né? E creu. Ele viu que fazia sentido e creu. Então, existem pessoas, né? Nós vamos falar aqui de vários tipos de pessoas e a forma como elas precisam para crer em Jesus. E João, a gente já começa a perceber que ele precisou de lógica para crer. Então, o primeiro tipo de pessoa é o João, né? Aqueles que precisam de uma explicação clara, de teologia, né? De uma pregação, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, um estudo da Bíblia, de uma forma mais eloquente, mais clara, para que eles possam crer na palavra de Deus e acreditar em Jesus, né? Na sua palavra e se converter. Então, a gente vai ver vários tipos de pessoas nesse capítulo, tá bom? Só para a gente começar aqui na introdução, a gente já começa a perceber que João precisou de lógica, né? De uma explicação clara para poder crer, para aquilo fazer sentido para ele. E verso 9, eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Então, aqui afirma, né, realmente, que eles não haviam compreendido até aquele momento, né, a necessidade da ressurreição de Jesus. Vamos para o próximo agora, verso 10. Jesus aparece para Maria Madalena. Os discípulos voltaram para casa, Maria, porém, ficou na entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Gente, porque ela não reconheceu Jesus? Porque Jesus ele já tinha ressuscitado, ele estava com o corpo glorificado.
Então, aqui mostra para nós que quando uma pessoa ela ressuscitar, né, tiver o corpo glorificado, que é a nossa promessa na Bíblia, vai ser uma pessoa, né, aparentemente humana, porque Maria não se assustou, né, num momento nenhum falou, nossa, o que é isso? O que é aquilo? Ela simplesmente olhou e não reconheceu, porque assim, não vai ser igual, né, vai ser diferente, mas também de uma maneira que a gente não vai se assustar, né? Verso 15, disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Então, aqui, gente, a gente vê Maria. Quando Jesus chama, né, o chamado dele, a voz dele, Maria na hora já fala, né? Rabone, mestre, né? Então, assim, eu até arrepiei, gente. Porque quando a gente ouve a voz de Jesus, não tem como a gente não responder esse chamado. Porque é um amor que constrange e não tem explicação. Essa presença. No verso 17, Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Então, aqui Jesus já traz, né, a forma que nós fomos adotados, né, porque agora é Pai dele, Pai nosso. É Deus dele, Deus nosso. Então, assim, nós já fomos ali com essa ressurreição de Jesus adotados por Deus como filhos adotivos através de Jesus, né, que é o seu Filho unigênito verdadeiro. No 18, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor. E contou o que ele lhe dissera. Agora vamos para o 19, né? Jesus aparece aos discípulos. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Então, que dia que era, gente? Domingo, né? Primeiro dia da semana. Jesus atravessou a parede, porque aqui fala que eles estavam reunidos de portas trancadas por medo dos judeus. Então, eles estavam ali escondidos com medo dos judeus. Jesus atravessou a parede, né? E falou para eles, paz seja com vocês. Então, gente, a ressurreição, ela é o evento mais importante da história. A esperança de todo cristão. Então, quem crer na ressurreição, né, não tem mais medo da morte. Porque o que é a morte, né? É a maldição, a condenação. E Jesus veio e venceu a morte, porque ele morreu, mas ele ressuscitou o terceiro dia e voltou, né? Então, assim, quem crê nisso, nessa verdade, a pessoa não tem mais medo de morrer, porque ela pensa assim, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar com Jesus, né? Então, por que eu vou ter medo da morte? Porque na morte eu vou encontrar o meu Senhor, né? Então, assim, após a morte dessa vida, a gente estando em Jesus, a gente vai aguardar a nossa ressurreição com Ele, assim como Ele mesmo ressuscitou para mostrar o que vai acontecer conosco, né? É a promessa que nós cremos, né? Assim como todos os heróis da fé, né? Abraão, Jacó, Isaac, eles estão aguardando, né? Essa promessa. E a nossa esperança, ela deve estar na vida eterna com Deus, né? Após ressuscitarmos. Lá em Hebreus 11, verso 39 e 40, fala assim, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, a nossa esperança é a vida após a morte. Então, a gente morre, né? A gente nasce, morre, tem essa vida aqui, aí a gente tem a vida lá com Jesus, aguardando, né? Todos aqui se cumprir a parte de cada um, Jesus voltar e ressuscitar todos os mortos para que nós também possamos ir com ele viver a vida eterna. Essa é a nossa esperança. Verso 20. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então, aqui ele já fala do ID, da grande comissão, né, que nós devemos, né, pregar o evangelho a toda criatura, para que todo aquele que nele crer, né,
seja salvo também e alcance essa vida eterna, né? Possa ser ressuscitado com Jesus. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Então aqui nós encontramos, né, mais um tipo de pessoa. Os discípulos precisaram do poder de Deus para crer. E existem pessoas que vão precisar ver o sobrenatural, os milagres de Deus para crer. Como eles estavam antes de Jesus aparecer, gente, eles estavam com medo, lá trancados, né? Com medo dos judeus. E como que eles estavam após, né, essa ressurreição de Jesus e crer em Jesus, Jesus demonstrou ali o seu poder, né? Deu o Espírito Santo para eles. Aí eles passam lá, depois você vai lá e olha em Atos 2, como eles estão pregando o evangelho com muita ousadia. Então, faz toda a diferença, gente. A nossa vida antes e depois da gente crer em Jesus, né? Ele transforma totalmente a nossa vida. No 23, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados, né? Então, Jesus ordenando aqui que a gente perdoe, né? Aquele que nos ofende, por assim como nós somos perdoados por Jesus, mesmo sem merecer, né? Então, Jesus falando aqui sobre o perdão. E o próximo e último tópico que eu quero falar com vocês é Jesus aparecendo a Tomé, né? Vamos conhecer aí essa última pessoa que é o Tomé, né? Quem são os Tomés? Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Então, aqui eu faço uma piada e um alerta, né? Tomé faltou ali no culto que Jesus apareceu. Então, vamos tomar cuidado, gente. Tomara que você não falte no culto que Jesus vai aparecer, para você não ficar sem experimentar essa experiência, né? Que é poder estar na presença dele, sentir a presença dele, deixar ele transformar a sua vida, né? E ser salvo aí, né? Ter direito à ressurreição e vida eterna com Deus. Verso 25. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor, mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Você conhece pessoas assim? Pessoas questionadoras, com dificuldade para crer, né? Com muita incredulidade? Então, verso 26. Uma semana mais tarde, seus discípulos estavam outra vez ali, Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Jesus novamente, após as portas trancadas, Jesus transporta a parede e fala com eles, né? Levando a paz. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não virão e crerão. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados nesse livro, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então aqui a gente vê no 27, né, Jesus falando ali com Tomé, né, coloca o dedo aqui, veja a minha mão aqui, estenda a sua mão, coloque do meu lado. Para de duvidar, creia. Então Jesus se importa com os Tomés, né? E quem é Tomé, gente? Lá em João 11,16 fala assim: então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Então aqui, só dando um contexto para vocês, a gente já falou sobre esse capítulo aqui na nossa sequência de estudo, né? Eles estavam ali discutindo porque Jesus decidiu ir a Samaria, né? Porque Jesus precisava ver Lázaro. É aquele episódio onde Jesus ressuscita Lázaro. E os discípulos, eles falam: vamos voltar para a Judéia, né? Mestre, há poucos os judeus tentaram te apedrejar e assim mesmo vai voltar para lá, né? E Tomé, ele foi aquele que disse: vamos, se for preciso, para morrer com Jesus, né? Então, Tomé são aquelas pessoas que se entregam de cabeça, que se entregam pela liderança, pela missão, dispostas a morrer por Jesus. Só que o que aconteceu, gente? Jesus, ele morreu antes dele. Ele se sentiu abandonado, sentiu que a missão falhou, né? Ele se sentiu ferido, machucado. Então, existem aquelas pessoas que estão machucadas com a liderança, que se tornaram incrédulas, né? Que têm dificuldade de crer em Jesus novamente.
E como que essa pessoa, esse tipo de pessoa é curada, né? Que a gente vê aqui nesse episódio, assim com Tomé, quando ela toca, quando ela vê o corpo vivo de Jesus. Então, nós precisamos, né, ser igrejas vivas, né, de Jesus, e que nós possamos viver verdadeiramente a palavra de Deus, né, que nós possamos ser corpo vivo de Jesus, para que essas outras pessoas feridas, machucadas também possam crer e ser curadas e alcançar a salvação do Senhor, né? E hoje eu quero finalizar com uma pergunta para você, né? O que precisa para você crer em Jesus? Qual que é o seu tipo de pessoa, né? Como que está sendo a sua vida? Reflita, né? O que precisa mais acontecer para você crer em Jesus, para você entregar a sua vida para Ele, deixar Ele transformar a sua vida, né? Dirigir os seus passos. Vamos refletir sobre isso hoje. Eu agradeço a sua companhia até aqui. Espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração, assim como o meu. E até a próxima.